Olá a todos, dando continuidade ao nosso curso e hoje com a aula de encerramento, a gente vai falar um pouquinho sobre a microbiota intestinal, como ela influi. Bom, antes da gente falar um pouco de microbiota, é importante a gente definir alguns conceitos, né? Até alguns anos atrás, acreditava-se, né, um pouco antes do século XIX, acreditava-se que quando se falava em micro-organismos, todos os micro-organismos eram patogênicos, eram capazes de gerar doença. Ao longo do tempo, foi identificando, né, que vários micro-organismos coexistem com a gente no nosso ambiente, no nosso organismo, estabelecendo relações de troca, né, relações benéficas, mostrando algum efeito benéfico de micro-organismos, tá? Então, quando a gente fala de micro-organismos no nosso organismo, né, a gente pode definir o microbioma, que seria, né, que se refere a toda a população de micro-organismos e os seus elementos genéticos que habitam o nosso corpo, ou pode definir como microbiota, quando a gente fala de uma população de micro-organismos que habitam uma região específica do nosso corpo, né, um órgão ou parte de uma pessoa. Então, quando a gente fala de microbiota intestinal, é porque a gente está se referindo na questão do intestino, seria a população de micro-organismos que habita aquele local. Bom, no nosso intestino existe uma diversidade de micro-organismos, como vírus, protozoários, leveduras, mas principalmente bactérias. O trato gastrointestinal, ele apresenta micro-organismos ao longo de todo o seu percurso, sendo que a região do cólon é a região que apresenta a maior quantidade e a maior diversidade de micro-organismos. Bom, no nosso organismo a gente tem tem tanta bactéria que, se a gente for comparar a quantidade de células e bactérias, nós temos aproximadamente 10 vezes mais bactérias do que células no nosso organismo. É como se a gente fosse realmente quase que um bando de micro-organismos ambulantes, tá? É, Essas bactérias, apresentam classificações taxonômicas como filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies, né? Elas são definidas nessas diferentes categorias, sendo que os filos mais comuns no nosso organismo, né, no nosso trato gastrointestinal, no nosso intestino, são os bacteroidetes e firmicutes, que vão constituir aproximadamente 90% do total das bactérias que habitam o intestino, seguidos pelo actinobactéria e pelo proteobactéria, tá? Ao longo da vida, existe uma modificação da composição dessa microbiota, tá? Que pode sofrer interferência de diferentes fatores. Ainda definindo um pouco essa questão da microbiota, né, a gente pode falar de microbiota residente e de microbiota transitória. A microbiota residente, ela oferece barreira contra a colonização por patógenos, produz substâncias utilizáveis pelo hospedeiro, que somos nós, degradam produtos tóxicos presentes ali no trato gastrointestinal e participam da modulação do sistema imune do hospedeiro, tá? Já a microbiota transitória são micro-organismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos, que no momento em que se encontra em desequilíbrio com a microbiota residente, eles podem se proliferar e adquirir esse perfil patogênico. Então, né, ao longo do tempo que se estabeleceu entre o corpo humano e esses micro-organismos presentes no corpo humano, foi uma relação de simbiose, na qual esses micro-organismos estão ali presentes no nosso trato gastrointestinal, alimentando-se de parte, né, do conteúdo que passa. No entanto, produzindo uma série de substâncias benéficas para o nosso organismo e também exercendo outros fatores, como favorecendo a síntese de algumas vitaminas, favorecendo a síntese de alguns algumas substâncias com bioatividade importante para o nosso metabolismo, tá? Então, enquanto a nossa microbiota intestinal encontra-se em numa relação de simbiose com o hospedeiro, que somos nós,
é uma situação de predisposição à manutenção da saúde. Saúde imunológica, uma vez que ele confere ações que a gente vai ver com mais detalhe à frente, como melhora da barreira intestinal. Saúde metabólica, promove vários efeitos metabólicos importantes para o nosso organismo. E no momento em que há um desequilíbrio entre essa microbiota transitória e residente, favorecendo então o aumento daquela população não patogênica, mas que pode ganhar um potencial patogênico, o organismo, o intestino, vai se encontrar numa situação de disbiose, que seria o desequilíbrio dessa relação que a microbiota local exerceria com o hospedeiro, tá? E nessa situação de disbiose, o indivíduo encontra-se suscetível a diversas doenças metabólicas, como a obesidade, resistência insulínica e outras. Então, por que esse equilíbrio é importante? Justamente para favorecer as funções da microbiota residente, as funções benéficas que a microbiota residente oferece para a gente. Dentre essas funções, nós temos a manutenção da integridade da barreira intestinal, proteção contra patógenos, uma vez que eles estão ali evitando que aqueles patógenos se proliferem, imunomodulação, digestão de componentes não digeríveis da dieta, metabolismo de sais biliares, síntese de algumas vitaminas e papel benéfico sobre o metabolismo energético, conferindo então ao intestino um potencial de interagir diretamente com o sistema nervoso central e exercer uma alça regulatória do metabolismo, que é conhecido como o eixo cérebro-intestino. Dentre as funções protetoras ali da barreira intestinal, nós temos a capacidade de manutenção da integridade da barreira intestinal, uma vez que em simbiose, aquela microbiota ali local, ela permite, ela produz substâncias que são benéficas para os enterócitos, então produz aqueles ácidos graxos de cadeia curta que servem como nutrição para os enterócitos. Elas geram essa camada que bloqueia a ação e proliferação de patógenos, mantendo então a integridade da barreira intestinal, tá? Além disso, essa microbiota residente, ela favorece um aumento da tolerância imunológica, porque apesar dela não agredir a barreira, ela é capaz de estimular a resposta imune local, gerando a produção de citocinas, com mecanismos de proliferação, reparo e defesa antimicrobiana do hospedeiro, que gera essa tolerância imunológica, tá? Numa situação adversa de disbiose, onde existe um desequilíbrio dessa microbiota residente, permitindo que ocorra um aumento da ação patogênica de certos micro-organismos nessa região, há uma agressão de alguns enterócitos, levando então a uma redução da permeabilidade da barreira intestinal, Isso permite, então, o extravasamento de algum desses micro-organismos, gerando uma resposta imunológica intensa ali local. Essa resposta imunológica intensa gera um quadro de inflamação, caracterizando, então, essa disfunção do trato gastrointestinal, devido a esse desequilíbrio entre a população de micro-organismos, tá? No momento em que ocorre a disbiose, devido a essa menor integridade da barreira, reduz a proteção contra patógenos, e eles podem infiltrar e inicia-se essa resposta inflamatória intensa. Outra função importante da microbiota intestinal tem a ver com a sua capacidade de digerir componentes não digeríveis da dieta. Então, alguns alimentos são fonte de fibras, como frutas, vegetais, alguns alimentos na forma de... Na sua forma integral, contendo as cascas, alguns grãos integrais, eles são fontes importantes de fibra, que atravessam o nosso trato gastrointestinal, não sofrendo digestão lá nas etapas em que os carboidratos simples são digeríveis, E quando alcança a região do cólon,
essas fibras, né, remanescentes, esse carboidrato não digerível, ele pode ser utilizado por essa microbiota local para ser fermentado. E nesse processo de fermentação, né, ocorre produção de gases, mas também produção de ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, que são o acetato, o propionato e o butirato, eles apresentam um papel importante, né, sendo utilizados como substrato energético para os enterócitos, então eles promovem a saúde e a alimentação do enterócito. Né? Eles apresentam ainda papel metabólico, né, sinalizando fora ali do intestino em diversos tecidos importantes para o controle do metabolismo. A gente tem aqui representado, né, como essas fibras, né, gerando esses ácidos graxos, conseguem atuar por diferentes vias de sinalização e dessa forma, né, modulando, por exemplo, a secreção de alguns hormônios do trato gastrointestinal, como PYY e GLP-1, né, que tem a sua secreção estimulada por esses ácidos graxos de cadeia curta, ocorre um aumento, vai gerar mecanismos centrais favorecendo um aumento da saciedade. Em contrapartida, né, esses ácidos graxos de cadeia curta também podem cair na circulação sanguínea e atuar em adipócitos, favorecendo então uma redução da sinalização da insulina e um menor acúmulo de ácidos graxos de gordura local. Tá? Essa microbiota local, também como vocês já viram na outra aula, né, quando falou de obesidade, tem um papel também de modular um fator, né, o FIAF, né, inibindo o FIAF, que teria um papel, então, de inibir a LPL, que é a lipase lipoproteica, né, evitando, então, a clivagem, né, a lipólise do tecido adiposo branco, mostrando que, apesar desses efeitos, né, desses eventos, né, essa produção local desses ácidos graxos lá no intestino, os seus efeitos benéficos vão além do intestino, exercendo principalmente efeitos metabólicos. A microbiota intestinal também tem um papel importante em favorecer a síntese, né, o metabolismo de sais biliares. Então, lembrando lá da nossa aula de sais biliares, né? O fígado produz o ácido biliar primário, né, que vai ser secretado na bile, que durante o trânsito intestinal, esses sais biliares, né, esse ácido biliar, ele pode ser fermentado pelas bactérias locais, gerando processos de hidroxilação, algumas modificações químicas, gerando então o ácido biliar secundário, como o litocólico e o desoxicólico. Tá? Esses ácidos graxos secundários, então, vão ser reabsorvidos via circulação porta e retornando para o fígado. Tá? Além disso, a microbiota intestinal também tem um papel na síntese de algumas vitaminas, como descritas aqui, como a vitamina B1, B12, vitamina K, B6 e B2, mostrando uma importante contribuição da microbiota intestinal para outros aspectos além do imunológico, né? Quando a gente pensa um pouco sobre sua ação. E essa microbiota intestinal, ela é suscetível a diversos fatores ao longo da vida, né? O ambiente em que a gente vive, as exposições que a gente vive. Então, alguns autores vêm descrevendo que a microbiota intestinal, ela pode ser ela varia de acordo com a fase da vida e o estado fisiológico do indivíduo. Ela pode ter alteração, ter interferência do tipo de parto que o indivíduo sofreu, né, ao nascimento, o tipo de amamentação ao qual ele foi exposto, além de fatores epigenéticos. Ao longo, né, logo lá no início da vida, alguns autores discutem, né, a presença, né, de uma microbiota ali ainda presente no fluido amniótico, né, mostrando uma baixa diversidade e uma baixa quantidade de alguns micro-organismos. E durante o nascimento e a lactação, lá, ou seja, lá no início da vida, desculpa-me, existe uma baixa diversidade de micro-organismos que pode ser modulada pelo tipo de parto e pelo tipo de amamentação ao qual ele vai ser submetido. Isso porque o tipo de parto vai determinar se
aquele bebê vai ser exposto, né, à microbiota materna da vagina ou à microbiota materna da pele da mãe, tá? E no caso do leite materno, né, existem diferentes componentes com ação imunomodulatórias que favorecem uma melhora, né, dessa microbiota intestinal, especialmente os oligosacarídeos que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, no início da vida, né, a população da microbiota intestinal é dada principalmente por esses dois filos aqui, Enterobacteriaceae e Bifidobacterium, tá? Então, aqui só mostrando, né, o que eu acabei de falar, eu esqueci que eu tinha botado outro slide, no parto vaginal, né, existe, normalmente, o bebê que nasce de parto vaginal, ao longo da vida, né, até lá os 3 anos de idade, ele apresenta uma prevalência de bactérias na sua microbiota característica da vagina da mãe, né, tornando um ambiente mais ácido, e muitos autores vêm apontando que a composição dessa microbiota, né, associada ao parto vaginal promove uma menor probabilidade dessa criança desenvolver alergias e asmas ao longo da vida, além de um menor risco de desenvolver doença celíaca, tá? Já no parto cesárea, o bebê ele é exposto ali à pele da mãe, né, a microbiota da mãe, e isso também modifica completamente a microbiota dessa criança ao longo da vida, né, adquirindo uma microbiota que gera um ambiente menos ácido. E alguns autores vêm indicando que no parto cesárea as crianças apresentam um atraso na colonização por bacteroides e uma menor diversidade de micro-organismos ali na microbiota intestinal, favorecendo um maior risco de alergias, asmas e doença celíaca, além de maior risco de cáries. Quanto ao tipo de amamentação, né, as crianças submetidas à amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, né, ou seja, amamentadas apenas com leite materno durante esse período, apresentam uma microbiota rica em bactérias aeróbias, né, em micro-organismos aeróbios, diferente das crianças expostas a uma fórmula láctea, né, que apresenta uma microbiota rica em micro-organismos anaeróbios, tá? A criança exposta, né, ao leite materno de forma exclusiva durante esses 6 meses, né, e até 2 anos de idade de forma complementar, ela é exposta, né, a uma solução, diríamos assim, né, definindo o leite materno, que não é estéril, que apresenta aproximadamente 600 diferentes espécies de micro-organismos e uma elevada concentração de micro-organismos no seu conteúdo. Mas essa composição é importante para modular aquela microbiota local do intestino do bebê, né, que está ali no início, apresentando um elevado número de bifidobactérias que está associado a uma melhora daquele processo de simbiose e do impacto da microbiota sobre o metabolismo energético, por exemplo, além de melhora dos aspectos imunológicos, tá? Então, crianças amamentadas exclusivamente com leite materno durante 6 meses de vida e, se possível, até os 2 anos de idade de forma complementar, apresentam um menor risco de alergia e de asmas. Isso porque, além de não estéril, contendo micro-organismos, o leite materno apresenta na sua composição outros fatores, como os oligosacarídeos do leite humano, que é chamado de HMO. Esses oligosacarídeos, eles são fermentados no intestino do bebê, principalmente por bifidobactérias, produzindo uma boa quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, o que vai promover não apenas a nutrição dos enterócitos do bebê, um adicional de energia para aquele bebê e todos os efeitos benéficos que a gente viu desses ácidos graxos de cadeia curta, tá? O leite materno estimula ainda a microbiota rica em bifidobactérias, tendo uma ação, então, probiótica, né? Que a gente vai ver a definição mais à frente. E oferece ainda fatores imunológicos que facilitam a tolerância do hospedeiro. Tá?
a gente tem aqui representado os benefícios desses ácidos graxos de cadeia curta, né? Esses carboidratos não digeríveis, né, presentes no intestino, vão ser fermentados pelo microbiota local, gerando ácidos graxos de cadeia curta, tá? Que vão alcançar a circulação sanguínea via veia porta, né? Gerando alcançando então finalmente a circulação periférica, gerando efeitos importantes no tecido adiposo branco, como redução da lipólise, menor adipogênese, aumento da oxidação de lipídios, tá? E alterações na morfologia desse tecido adiposo branco, que a gente chama de aquisição de características de tecido adiposo marrom, que seria um tecido adiposo em transição, que seria o bege, que torna esse tecido adiposo mais metabólico, com maior capacidade oxidativa, tá? No tecido adiposo marrom, esses ácidos graxos de cadeia curta vão favorecer o aumento daquela respiração desacoplada, né, um aumento das proteínas desacopladoras, desculpa-me, do tipo 1 ao CP1, e um aumento da oxidação, bem como um aumento do PGC1-alfa, que está associado também a esse processo, tá? E no músculo, esses ácidos graxos de cadeia curta vão estimular, né, um aumento da fibra do tipo 1, da mesma forma aumentar a expressão dessas proteínas desacopladoras e aumentar a oxidação de lipídios. Em ação, né, além das ações centrais desses ácidos graxos, né, que vão aumentar a saúde local do intestino e exercer efeitos centrais como o aumento da atividade simpática, né, em conjunto, as ações desses ácidos graxos de cadeia curta vão favorecer um aumento do gasto energético no indivíduo, né, mostrando que com uma dieta adequada de carboidratos não digeríveis, favorecendo a produção desses ácidos graxos, o indivíduo tem uma maior predisposição à saúde e controle do peso corporal. De forma oposta, né, uma microbiota em desequilíbrio vai gerar uma menor produção desses ácidos graxos, favorecendo, então, mecanismos de ganho de peso. Seguindo, então, a gente viu que no início da vida, né, existe uma menor diversidade dessa população que vai ser modulada pelo tipo de parto e o tipo de aleitamento, né, com alterações na sua composição, e que a exposição a antibióticos também é um fator capaz de modular a microbiota local, especialmente quando administrada no início da vida. Ao desmame, devido à introdução de alimentos sólidos ali na vida daquele indivíduo, né, existe então um aumento importante na diversidade de micro-organismos da microbiota da criança, né, que vai apresentar, então, vai passar a ter também como população as bactérias do gênero Firmicutes. Na infância ainda, né, acredita-se que aos 3 anos de idade essa microbiota ela fica, diríamos que determinada, fechada, né, por esses influentes anteriores. No entanto, ela ainda pode ser modificada. No entanto, ela ganha uma característica mais definitiva aos 3 anos de idade, tá? Na infância, né, a dieta escolhida por essa criança, né, a dieta adotada, o padrão alimentar dessa criança vai ser capaz ainda de modular a população de bactérias, aumentando, por exemplo, o conteúdo de firmicutes, bacteroides, quando é uma dieta hiperlipídica, rica em proteína animal, aumentando outras espécies, né, quando é uma dieta rica em fibra e rica em carboidrato, mostrando que o potencial da microbiota de ser afetado no início da vida com as escolhas, né, alimentares, mas também com as escolhas maternas a respeito de parto, né, a introdução de alimentos adequados e o uso de uma dieta saudável para manutenção do equilíbrio dessa microbiota intestinal. Aqui só mostrando que a exposição a antibióticos no início da vida tem um efeito importante, né, em modificar
a composição de micro-organismos, né, dessa microbiota, reduzindo a diversidade e reduzindo o conteúdo de bifidobactérias e aumentando o conteúdo de bactérias do tipo transitória, como a Enterococcus, tá? E essa exposição a antibióticos no início da vida está bastante associada a um maior risco de alergias, asmas e diabetes do tipo 1. Essa suscetibilidade da microbiota intestinal a modificações pelo uso de antibiótico, ela parece ser mais intensa quando a gente fala do início da vida. Então, a gente tem aqui um trabalho que mostrou as diferentes fases da vida, tá? Aqui em anos, né? Uma linha temporal, e o tempo de uso de antibiótico, sendo a linha contínua um uso contínuo, né? Que seria um modelo experimental, e aqui linha pontilhada. A gente observa que a exposição a antibiótico no início da vida, né, em fases próximas ao nascimento e à amamentação, aumentam o risco de infecções, asmas, alergias e diabetes do tipo 1. A perda de microbiota, né, da diversidade da microbiota e um enriquecimento para genes resistentes nessa microbiota, né, nesse microbioma. Além de um aumento, a criança apresenta, né, um maior risco de obesidade e um aumento do risco de desenvolver diabetes do tipo 2 associado com o uso repetido, né? Aqui quando faz o uso sem ser contínuo, né? Apresentando o maior risco do diabetes do tipo 2. Já a exposição em períodos mais tardios não tem essas correlações bem estabelecidas, só é observado um aumento do risco de infecção por Clostridium difficile, mostrando que efetivamente o uso de antibióticos de forma desordenada, né, de forma não adequada, favorece a essa desbiose, a esse desbalanço na composição de micro-organismos da microbiota intestinal, com um impacto importante ao longo da vida, especialmente, né, quando é ofertado no início da vida, né? Então, apesar da exposição do antibiótico ser no início da vida, afeta o risco à doença. Então, né, a gente viu que a microbiota intestinal, ela tem o seu desenvolvimento ao longo da vida, aumentando em número e em diversidade, tá? E sendo estabelecida quando a criança apresenta em torno de 3 anos de idade. No entanto, ela é modificável por outros fatores, como a dieta, e ela apresenta momentos de modificação associadas a alterações hormonais, como no caso da adolescência, que existe uma modificação no padrão de alguns micro-organismos, e na idade lá nos velhinhos, né, na fase da velhice, no envelhecimento. Então, é importante ter atenção, especialmente no início da vida, aos diferentes fatores que podem modular a microbiota daquela criança e determinar, né? Não seria determinar, mas modular o seu risco ou predisposição a algumas doenças metabólicas, né? Então, é importante ter atenção a fatores como o uso de antibióticos, o tipo de amamentação, o tipo de dieta materna. Existem fatores também como a exposição genética, fatores ambientais como a exposição, né, a presença, a convivência com alguns pets, outros fatores genéticos, fatores ambientais locais onde aquele indivíduo vive, né, o tipo de parto, mas também, principalmente, o tipo de alimentação que aquela criança vai receber lá ao longo da sua vida. E por que a alimentação é tão importante, né? A alimentação, ela tem um impacto importante, né? Ela influencia de forma intensa a composição da microbiota, tá? Isso é muito evidente quando a gente pega dietas hiperlipídicas pobres em fibras. Esse padrão de dieta, que é um padrão bem característico da população ocidental, né? Que seria aquelas dietas do tipo fast food, bastante industrializada, favorece, né, o processo de desbiose, né, modula aquela microbiota local, reduzindo o conteúdo de bifidobactérias, né, e essa redução, né, favorece, então, a proliferação de bactérias patogênicas, fazendo o quê?
alterando a permeabilidade do epitélio intestinal, aumentando, né, desculpe, a sua permeabilidade a fatores com potencial patogênico, né? Esses fatores com potencial patogênico, como o LPS, vai gerar uma intensa inflamação local, uma ativação do sistema imune local e as alterações locais ali daquela microbiota, seja por alteração da produção daquelas substâncias bioativas, mas principalmente pela presença dessa inflamação local e LPS, vai favorecer alterações em tecidos periféricos, como o fígado, favorecendo um aumento da lipogênese, inflamação, esteatose e redução da sensibilidade à insulina. No tecido adiposo branco vai ocorrer um aumento da inflamação, um aumento da infiltração de macrófagos, e aí lembrando um pouco da parte de endócrino, uma inflamação do tecido adiposo branco está bastante associado com vários fatores, né, incluindo resistência à insulina. E no músculo, de forma semelhante, um aumento da inflamação e uma redução da sensibilidade à insulina, como eu falei aqui anteriormente, tá? Então, a gente vê que uma alimentação não adequada, uma alimentação não saudável, rica em gordura e pobre em fibras, favorece esse perfil não apenas de redução da saúde local ali no intestino, mas alterações metabólicas como um todo, que favorecem a predisposição à obesidade. Então, é importante ter em mente, né, que o indivíduo deve ter uma alimentação adequada para manter aquela simbiose esperada. No entanto, isso porque, né, na verdade, em situações de disbiose, que seria o desequilíbrio entre os micro-organismos benéficos e patogênicos, esse indivíduo se torna mais predisposto ao desenvolvimento de obesidade e das doenças metabólicas associadas, como a resistência insulínica, por exemplo. Tá? Dessa forma, em uma situação de disbiose, dois fatores podem ser indicados, né? O uso de probióticos, que seria o consumo, né, a administração de micro-organismos vivos que conferem benefício ao hospedeiro, uma vez que eles vão inibir o crescimento de micro-organismos patógenos, corrigir o desequilíbrio dessa microbiota, fortalecer as junções entre as células epiteliais, aumentando, né, melhorando a seletividade da barreira intestinal e reduzindo a translocação bacteriana, tá? Uma outra ferramenta para melhorar esse quadro de disbiose, né, quando a gente não usa os probióticos, é o uso de prebióticos. Os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis, como as fibras, que vão afetar beneficamente o hospedeiro, porque vão estimular seletivamente a proliferação ou a atividade das populações de bactérias desejáveis na região do cólon. E as principais características que esses pré-bióticos têm a resistência à passagem pelo trato gastrointestinal, justamente para que eles cheguem de forma não digerível, ali na região do cólon, para que possam ser fermentados e metabolizados pela microbiota ali local. Aqui tem alguns micro-organismos com características, né, com propriedades probióticas, né, que são lactobacilos, bifidobactérias, bactérias ácido-láticas, bactérias não ácido-láticas, que são empregados, né, pela indústria alimentícia na forma daqueles leites fermentados ou até mesmo pela indústria farmacêutica na forma de alguns medicamentos, tá? E os probióticos, né, normalmente, como eu falei para vocês, são principalmente aqueles carboidratos não digeríveis, né? E dentre esses, as substâncias prebióticas tem a inulina, mas também o xilitol, o lactilol, a lactulose e oligosacarídeos não digeríveis, como o fruto-oligosacarídeo e o galacto-oligosacarídeo, né? Lembrando lá do leite materno, são oligosacarídeos não digeríveis que estão lá presentes também vão ter essa ação benéfica, tá? No caso aqui, esses efeitos dos probióticos no trato gastrointestinal favorecem um efeito osmótico, né? Então, naquelas porções em que ele ainda não foi fermentado, ele vai ser capaz de puxar água para o intestino e pode promover quadros de aumento de volume das fezes, né, em excesso, então eles podem promover até quadros de diarreia.
E após ser fermentado, podem produzir também efeitos como gases, mas após a sua fermentação, além dos gases, ele exerce os efeitos benéficos de produção de ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo, gerando aqueles efeitos que a gente discutiu anteriormente. No entanto, é importante ter atenção à dose, como eu disse, devido ao risco de diarreia e do desconforto gástrico. Então, o que a gente pode ver é que existe um equilíbrio nas bactérias que estão presentes no nosso intestino, formando a nossa microbiota intestinal, tendo espécies com ação anti-inflamatórias, que teriam uma ação simbiótica, como as bifidobactérias e lactobacilos. Mas também existe uma população de bactérias pró-inflamatórias, que seriam as patobiontes, tá? Numa situação de desequilíbrio entre essas duas populações, os efeitos indesejáveis desses micro-organismos aparecem, né, gerando efeitos maléficos, né, gerando o quadro de disbiose. Na disbiose ocorre um aumento da permeabilidade intestinal, permitindo que substâncias não desejáveis atravessem a barreira, um aumento da endotoxemia, um aumento das citocinas pró-inflamatórias, devido aos efeitos, né, de perda daquela produção de ácidos graxos de cadeia curta, um aumento da adiposidade no indivíduo, um aumento da resistência insulínica, um aumento da ingestão calórica, favorecendo então a obesidade e a síndrome metabólica. Dessa forma, um indivíduo que faz um uso contínuo de dieta hiperlipídica e dieta rica em açúcar e faz uso de antibiótico ou alguns fatores de estresse, ele tem uma maior predisposição a desenvolver disbiose e essa disbiose gera essas alterações, culminando no aparecimento de doenças metabólicas, como a diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares e doenças inflamatórias intestinais. Em contrapartida, né, quando existe um equilíbrio dessa microbiota local, o indivíduo apresenta uma microbiota saudável, que vai reduzir a permeabilidade intestinal, ou seja, vai se tornar a barreira mais seletiva, diminui a endotoxemia, né, seriam efeitos opostos, diminui citocinas pró-inflamatórias, aumenta as moléculas ativas benéficas, como os ácidos graxos de cadeia curta, tá? E aumenta a sensibilidade à insulina. Essas ações, né, que são decorrentes de uma dieta saudável, né, um estilo de vida saudável, uso de prebióticos, probióticos, fazem um quadro de melhora da saúde intestinal, mas também um quadro de melhora da saúde metabólica desse indivíduo. A correlação, né, entre a obesidade e a microbiota é muito evidente em modelo experimental. Modelos de transfecção da microbiota a animais germ-free, né, que seriam animais isentos de micro-organismos, né, criados, na verdade, me desculpe, em um ambiente livre de germes, né, completamente estéril, né, mostram evidentemente essa correlação da microbiota com a obesidade. Quando a gente pega a microbiota de um animal normal, com uma microbiota em desenvolvimento adequado, e transfere para um animal germ-free, esse animal mantém o controle do peso corporal. No entanto, se a gente utiliza um modelo animal no qual a microbiota foi prejudicada pela administração de baixas doses de antibiótico, né, aqui no caso a penicilina, né, promovendo um quadro de disbiose, ao longo do crescimento, né, esse animal ele desenvolve obesidade, mostrando que o uso do antibiótico modificou sua microbiota e foi favorável ao desenvolvimento da obesidade. E se você pega esse animal obeso e transfere sua microbiota para um animal germ-free, esse animal germ-free, mesmo mantido em condições padrões, vai desenvolver obesidade. Então, com esses achados experimentais, né, começou-se a discussão a respeito desses processos de transfecção de fezes, né? Então, com essa aula, a gente viu que um equilíbrio da nossa microbiota intestinal, favorecendo um quadro de simbiose, é importante para a manutenção da saúde ao longo da sua vida. De forma oposta, um desequilíbrio gerando quadro de disbiose favorece o desenvolvimento de doenças por esse indivíduo.
Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos até aqui e deixo meu e-mail novamente para possíveis dúvidas.